Fala, torcida tricolor, fala, fanático. Hoje temos um jogo decisivo na Copa do Brasil contra o 4 de julho. Temos que meter mais de 2 gols de diferença para passar para a próxima fase e sairmos tranquilo aí desse pesadelo que foi essa primeira derrota. Antes de falar desse pré-jogo, eu quero fazer alguns comentários a respeito de algumas especulações e notícias aí que todo dia tem coisa nova, né? Os jornalistas ficam apurando, ouvindo sondagens. E aí eu vou trazer para vocês aí como um compilado aí para vocês ficarem informados, beleza? Pessoal, então, vamos embora aí para as notícias e vamos seguir aí com os comentários. Primeiro comentário que eu queria fazer com vocês, rapaziada, é a respeito de uma sondagem que surgiu hoje no canal do Jorge Nicola. Né? O Jorge Nicola, né, que é um jornalista aí respeitado, todos os dias ele posta vídeo, ele fez um comentário de que um time da Turquia, o Trabzonspor, é um nome complicado, mas é Trabzonspor, da Turquia, ele é um clube lá do cenário turco, não tão relevante quanto Fenerbahçe, quanto Besiktas, né, Galatasaray. Entretanto, ele é um clube ali de certa tradição que está em busca de um lateral esquerdo. E aí eles tentaram o Marcelo do Real Madrid, né? O Marcelo para acabar o contrato e tudo mais. E aí o Marcelo pediu para assinar com eles um valor de aproximadamente 8 milhões de euros por temporada. E aí o time turco não está afim de fazer esse investimento, topa pagar aproximadamente 1,5 milhão de euros por temporada, que convertendo em reais dá em torno de 760 mil reais por mês. E aí o que acontece? Com isso, aí a informação na íntegra do Jorge Nicola. Um empresário brasileiro, é sempre aquela história, um empresário que não quer se identificar, é aquelas patifarias que acontecem no futebol brasileiro. O pessoal fica sondando, fica tomando conta da vida dos outros clubes e fica oferecendo sem nem ter o direito de representar o jogador, e nem os clubes. Então assim, eu não estou afirmando que aconteceu isso, mas pode ter sido, porque quando a notícia vem com essa possível, suposta e sem identificação, fica todo mundo perdido. Eu só trago aqui para vocês porque vocês vão ouvir aí comentar e vocês têm o direito de saber por que essa notícia surgiu hoje. E aí o que acontece? Esse possível aí empresário brasileiro, ele sugeriu ao clube turco de que um lateral esquerdo do São Paulo, o Reinaldo, que é um lateral esquerdo de 31 anos, que já no cenário brasileiro é um dos melhores que tem aqui, né? Já está em paz ali com a torcida por conta do último título, de boas atuações, mas esse lateral ele aceitaria os termos financeiros impostos pelo time turco, né? As bases financeiras. Então, ou seja, oferecer um salário de 760 mil reais para o Reinaldo, ele aceitaria. Aí, não veio proposta, não avançou nada com relação ao São Paulo. Já estou colocando isso de primeiro para vocês, tá? Não avançou nada. Então teve essa sugestão. E aí, o que vai pegar, na verdade, é a oferta que esse clube vai fazer, né? Se for feita a oferta, para tirar o Reinaldo do São Paulo, porque o Reinaldo é titular do São Paulo, qualquer clube brasileiro gostaria de contar com o Reinaldo, e tem o seguinte também, o Reinaldo tem contrato até dezembro de 2022, o clube turco, pela matéria do Jorge, teoricamente ele quer pagar ali no máximo 2 milhões de euros ali para uma possível transferência, né? Fora o salário, pagar 2 milhões de euros ali, dá em torno de 12 milhões de reais, quase 13 milhões de reais. Isso é um valor muito baixo pelo Reinaldo, né? No site Transfer Market, que é o site que a galera fica olhando o valor dos clubes, dos jogadores, para poder ver quanto que é valorizado, o Reinaldo tem um valor estimado de 2,5 milhões de euros. Certo? Bem, um pouco mais aí do que esse valor aí sugerido, né, nessa reportagem. E é o seguinte, o São Paulo também, apesar dele ter um lateral esquerdo bom, o São Paulo não vai ficar desguarnecido e vender a preço de banana. Embora um jogador de 31 anos hoje, por um valor como esse, possa ser considerado. Fica aí a ideia aí para vocês, se vocês quiserem comentar, achar que vale a pena, comentem aí se vocês acham que valeria a pena vender o Reinaldo, né? Aí considerando tudo aí sobre o que a gente tem aí de histórico do Reinaldo, né? E de projeções futuras, o que vocês acham a respeito dessa possível, né?
desse possível interesse, certo? Galera, outra coisa, vocês viram falar do Vitor Bueno essa semana? Gente, é assim, ó, eu, você e toda a torcida São Paulina gostaria muito que o Vitor Bueno fosse embora, mas o Santos não procurou o Vitor Bueno, ninguém procurou o Vitor Bueno, e até agora, pelo que se sabe, não tem sondagem de Vitor Bueno não, tá? É que a gente gostaria muito que, já que o Diniz adorava o Vitor Bueno, que ele fizesse o pedido e o Santos levasse ele e tirasse esse cara aí do nosso plantel, mas não tem nada. Aí vem uma notícia muito importante, algumas semanas atrás eu já tinha feito um vídeo informando que o São Paulo, né, sugeriu, né, para até a entrevista nesse mesmo canal do Nicola, tinha sugerido ali, o Belmonte tinha afirmado para ele que o São Paulo estava em busca de goleiro para ser ali, fazer uma sombra com o Volpi, até porque o PR tem pouca experiência. Resumindo, ninguém confia no PR, né, nem a diretoria de São Paulo confia no PR, e essa informação de que o São Paulo estava em busca de um goleiro era até antes desses rumores aí do Monterrey atrás do Volpi, né? Porque a gente precisa de um goleiro. E aí o que acontece? Qual que é o nome da vez? O Ivan, goleiro da Ponte Preta, é um baita de um goleiro, né? Eu fui olhar, inclusive hoje eu vi alguns lances dele. Claro que olhar lance é complicado, mas eu fui vendo alguns compilados, fora a base que eu já tinha de conhecimento dele, para poder reforçar um pouco as minhas impressões. E o que acontece? O Ivan já foi convocado pela seleção brasileira, o Ivan ele tem histórico de seleção de base. O Ivan é um goleiro de 23 anos, 23, 24 anos, de 1,94 m ou 93. Eu olhei em duas fontes, um dava 93, outro 94. 1 centímetro de diferença, o cara é gigante. Só que é um cara muito elástico, com muito reflexo, sai do gol, coisa que nem o Volpi nem o PR fazem. Os últimos tempos aí, o Volpi fez algumas defesas aí, saindo do gol e importantes, mas aquela bola cruzada na área não sai. E é um goleiro gigante, novo, um goleiro muito forte na questão de defesa ali da meta, né, no sentido de guardar a posição, e é um goleiro que tem muito reflexo. Se vocês colocarem no YouTube aí, vocês vão verificar que tem vários lances dele, assim, lances bacanas. E aí o que acontece? Esse goleiro, ele fez uma cirurgia no punho esquerdo no ano passado, em novembro, tá sem jogar, né, pela Ponte Preta, porque ele tá se recuperando, mas ele tá totalmente zerado. Esse cara, ele é um cara que hoje, o que acontece? As notícias que existem a respeito dele é que ele foi sondado, né? Então um dos representantes do Ivan confirmou para os jornalistas, né, a respeito da sondagem que alguns clubes brasileiros fizeram, certo? E inclusive até um clube francês. E como ele tem passaporte europeu, tal, ele poderia se transferir. Então ele é um cara que tem um valor elevado de mercado. E essa informação dada a respeito da sondagem de clubes brasileiros, né? O São Paulo está incluso nessa sondagem. E aí o que foi dito em geral para os clubes? O Ivan, ele tem pendências com a Ponte Preta. Ponte Preta está devendo dinheiro para ele, para alguns empresários. Então, teoricamente, uma negociação poderia ser facilitada. A Ponte Preta não tem dinheiro e ele gostaria, naturalmente, de promover sua carreira. Então é um goleiro gigante, não só no tamanho, mas aparentemente era um muito bom goleiro. Na minha opinião, isso aí que eu falei agora são as informações que a gente apurou. Agora, minha opinião, se ele chegar, ele vai pegar o lugar do Volpi rapidamente. Goleiro novo, goleiro com muito gás, querendo mostrar serviço, e o Volpi vai ser o nosso reserva de luxo, seria ótimo. E o PR volta algumas casas aí, porque realmente não tem condição de defender a camisa do São Paulo. E seria ótimo se a gente com um goleiro como esse, um goleiro gigante, um goleiro rápido, com bastante reflexo. E um goleiro novo, né, pessoal? E aí o que acontece? A respeito do Ivan, uma última informação. O valor aproximadamente dele também gira em torno, né, no Transfer Market, em torno de 2 milhões de euros aí também, mas é um valor base ali, como o clube tem o clube que tem os direitos hoje, que é a Ponte Preta, tem pendência com ele, naturalmente deveria ser feito aí um bem bolado ali para poder levar o cara. E aí eu digo para vocês, e aí, o que vocês acham? Isso é uma notícia, né? Tá rolando aí, o São Paulo sim fez sondagem e pode ser que o São Paulo traga. O São Paulo não tem dinheiro, todo mundo sabe, para ir lá e bancar, mas algumas negociações elas têm fatores financeiros estratégicos, por exemplo, essa questão desse imbróglio entre o jogador e o clube que ele está atualmente. Então, assim, eu acho que vale a pena a gente ficar de olho, e a marca do
São Paulo Futebol Clube é uma marca muito grande. Quem é que não quer jogar no São Paulo, né? Ainda mais agora o São Paulo arrumando a casa. Então, por fim, são essas as especulações, né, que surgiram a respeito. Na semana, Vitor Bueno descarta, não tem nada a ver a respeito disso. A questão do Ivan, né, que a gente acabou de comentar, que é algo em potencial. E hoje essa notícia aí do Reinaldo, que eu acho que, se a proposta for boa, vale a pena o São Paulo avaliar. Se a proposta for boa, né, como nenhum jogador é inegociável, né, muito menos no nosso time. Então, são essas as especulações. Vamos lá, rapaziada. Sem mais delongas, hoje eu tô até um pouco ansioso. E vocês reparem o que o futebol proporciona pra gente. Quem diria que nós chegaríamos hoje num jogo decisivo contra o 4 de julho, um time modesto, um time de 4ª divisão, que hoje seria um jogo da vida aí do São Paulo, na competição que o São Paulo não tem o caneco, que é a Copa do Brasil, né? E é uma competição que paga-se muito bem para o campeão e até no avanço das fases. Então veja, hoje o São Paulo deve entrar com o melhor possível para essa partida, o melhor que ele tiver à disposição, certo? Eu vou comentar sobre os desfalques e possíveis jogadores escalados. E aí a gente olha para esse cenário, aí tem uma galera, eu já vou dar minha opinião. Pessoal, não fiquem bravos com o 4 de julho, com as postagens em rede social, com o cartolouco vestindo a camisa, dizendo... Isso tudo é uma brincadeira, e eu considero assim, quando a brincadeira ela não fere a honra de nenhum torcedor ou da instituição, eu acho que ela deve ser seguida, porque analisem só, o 4 de julho não tem expressão nenhuma. Ninguém sabia que esse time existia, né, no futebol aí nacional. Então você pega e analisa. Olhando hoje para esse cenário, o 4 de julho está tentando aproveitar o hype, aproveitar o momento. E o momento do 4 de julho qual que é, minha gente? É para aproveitar que ganhou de um time gigante e que pode até se classificar se o São Paulo vacilar. Eles andaram dando risada aí nas redes sociais quando o São Paulo perdeu do Atlético Goianiense. Gente, para mim pouco importa. O que importa é o seguinte, se o São Paulo não se classificar, aí a gente tem que cair matando nos torcedores. O 4 de julho não tem nada a ver com isso. Os torcedores têm que cair matando nos jogadores, né? E na diretoria, cobrando sim postura. O 4 de julho, pelo amor de Deus, é um clube que a folha salarial inteira é em torno de 140 mil reais, né? Esse valor aí, acredito que até os reservas recebem isso aí no clube, no time. Para vocês terem ideia, o Rojas recebe 180 mil reais. Então, assim, veja só. O São Paulo tem obrigação de ganhar essa partida e não é ir para os pênaltis desclassificar, não. É ganhar, meter mais de 2 gols de diferença e ir para cima. Então, vamos lá, rapaziada. Conto com todo mundo aí na torcida, né? E com uma vigilância gigantesca, caso a gente escorregue, para a gente poder encher o saco desses caras, caso eles não representem a gente. E se representar, não fazem mais do que obrigação. Nós vamos comemorar um avanço, sim, mas não fazem mais do que obrigação. Os desfalques, todo mundo sabe que o Benítez e o Daniel Alves vão ficar aproximadamente mais umas 2 semanas aí de molho. Realmente não tá fácil aí, lesões aí complicadas. E a gente fica sem o Benítez no meio de campo, gente, é a mesma coisa que você andar com o carro com pneu murcho, cara. Você não consegue evoluir, essa que é a verdade. E aí nós temos o desfalque também do Arboleda, seleção, né? Tá na seleção dele. E temos o desfalque do Luan, que sentiu esse edema, não vai pro jogo. E a gente sem o Luanzinho, já, rapaziada, é complicadíssimo. O último jogo contra o Atlético Goianiense, o Crespo inventou de colocar Shailon de volante. Gente, o Shailon é desespero, né? Ter o Shailon no meio de campo. E aí hoje o time vai com Volpi, vai com Bruno Alves, Miranda, o Léo. Aí ele vai com o Nestor. E aí a dúvida tá no meio campo ali para substituir a volância, né? Eu, apesar de ser um cara que eu ainda não gosto do futebol, mas pela marcação eu colocaria o William para marcar, para ajudar o Nestor. Porque as opções mais cotadas são Igor Gomes, que já vem um tempo que ele não vem entrando, e o Shailon. O Shailon, pelo amor de Deus, se você fizer isso daí, Crespão, você basicamente está pedindo pra gente cornetar. Essa é a verdade. E aí do lado esquerdo é o Reinaldo. Aí, naturalmente, ele vai entrar com aquele esquema lá que tem do Sara, flutuando, né? Fazendo essa flutuação no campo. Luciano, e a dúvida tá entre Rojas e Éder. Gente, olha só, sinceramente, Shailon não tem condições. Eu não pensaria 2 vezes. Contra esse time fraco, eu entraria... Se for para entrar com Rojas...
entre com o Rojas, não tem problema entrar com o Rojas, né? Embora eu tenho convicção de que ele é um jogador de segundo tempo, não é um jogador de primeiro tempo, dá pra ver que ele com aquele pé murcho dele não consegue evoluir muito. Só jogou contra o Sporting Cristal porque queria renovar o contrato e aquele time é horroroso, né? O time se você for olhar o time do Sporting Cristal, parece que fizeram um apanhado lá, foram numa garagem de uma empresa de ônibus aí, pegaram os motoristas, os cobradores, né? E eu digo isso não desmerecendo a profissão, não, longe disso. Estou dizendo aqui, pegando pessoas de outra profissão, né? Pegar um bando de gente de outra profissão e jogaram lá. Como poderia pegar um bando de engenheiro, um bando de advogado, né? Ir lá no Hospital Albert Einstein, vamos dar um outro exemplo, falar assim para todos os enfermeiros e médicos, pessoal, vem cá, quem é que tem condição de jogar bola? Vamos formar um time. O nome do time é Sporting Cristal. Vamos jogar contra o São Paulo. Foi isso. Então, assim, aí o cara jogou contra o pessoal que nem parece profissional do futebol. E aí, vamos lá. Eu não entraria com ele, mas o fato é, as dúvidas que não podem surgir. Primeiro, sem Shailon. Segundo, com Éder. Essa é a mensagem que tem que ficar aí na cabeça do Crespo. Hoje, às 19 horas, nós entraremos em campo no Morumbi, né? Vai ser transmitido esse jogo pela Sport TV e pelo Premier, né? Canal Premier, vai ser canal fechado. Infelizmente, não tem canal aberto aí passando essa partida. Nós vamos acompanhar. Após a partida, eu vou fazer o comentário, tá? Da análise do jogo, como sempre eu venho fazendo. E eu espero que a gente saia aí classificado e muito, digamos assim, contentes ali com o desempenho do time. Beleza, galera? Obrigado por terem ficado comigo até agora. Um grande abraço, valeu!